Olá, boa noite a todos, ou boa tarde, né? Que esse horário de verão a gente fica meio confuso. Sem mais delongas, vocês viram aí, já quero deixar mais uma vez claro aqui no canal, sempre quando for começar o vídeo, nós vamos colocar antes, né, ali o banner, né, do que é o vídeo, e quando começa o vídeo vai estar ali o que realmente é o vídeo. Como eu estou com o projeto Medicina no Exterior, para quem está começando também, então nós vamos estar colocando aqui para que você saiba, você que já é formado, que está em processo de revalidação, e nós vamos ter vídeos também para aqueles que já revalidaram e querem fazer especialização médica também, ok? Chamar aqui o doutor Rinaldo. Doutor Rinaldo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, né, mais uma vez aqui, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Isso aí, doutor Rinaldo. Vamos chamar a Júlia? Vamos, né? Vai estar aí acompanhando. Júlia, seja bem-vinda. Há quanto tempo? Aí nós que chama ela, ela some. Apareceu. Apareceu a Margarida aí. Boa noite, pessoal. Para quem não conhece, esta é a Júlia. Doutor Rinaldo, o povo tá doido com esse negócio aí da Unig, né? Negócio é coisa de mineiro, tá? Com essa preocupação aí da Unig, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que é certo? E eliminar que eu ganhei, que eu não ganhei? O senhor está com a palavra aí, o senhor é a Júlia. Tá, vamos lá, né? Vamos tentar. Eu acho que já dá para as pessoas que estão nos vendo, né? Tanto a minha expressão quanto a da Júlia, né? Que a gente está realmente extenuados, porque a gente está trabalhando de domingo a domingo, a gente está acompanhando inúmeros processos, não só da Unirg. Nós nós revalidamos, fizemos até a live, né, mano, semana passada, aí, ou foi essa semana mesmo, de um médico que a gente revalidou da Udabol de Cochabamba. Essa semana, nós tivemos uma surpresa em um processo nosso contra o FMT também, em que a gente já está cobrando há muito tempo, brigando, e o juiz agora, aí ele determinou o cumprimento de sentença sob pena de prisão. E aí, rapidinho, a UFMT já enviou os documentos, pedindo para os médicos enviarem os documentos para revalidação. Eu não vou revelar aqui qual é a universidade, nem nada, né? Porque a gente ainda está nesse trâmite, a gente sabe que a briga é terrível, mas de uma universidade também que não é acreditada, tá? Então, a gente está conseguindo lá, pelo artigo 11, na UFMT, depois aí de quase um ano de briga, mas de briga mesmo, sabe? Então, as pessoas, elas não têm ideia o quanto que é trabalhoso, o quanto que é desgastante tudo isso. Tem pessoas que não têm paciência, né? Nos procuram, às vezes as pessoas trabalham, né, durante o dia também e querem falar com a gente à noite, no horário que a gente está ali tentando descansar, porque a gente não descansa. As pessoas às vezes acham, né, que a gente está e às vezes é 11 horas, meia-noite, eu e a Júlia ali discutindo o que a gente vai fazer agora, qual a estratégia que a gente vai tomar, o que a gente pode fazer para conseguir essa revalidação. E as pessoas não entendem, né? As pessoas perguntam, ficam entrando num monte de grupo, ficam ouvindo um monte de coisa. A sua introdução foi perfeita, Anderson, né? De colocar assim, né? Pô, eu estou com a minha liminar e agora já estou revalidado, a Unirg vai revalidar. Então, a gente fica ouvindo um monte de coisa, né? Eu até gostaria que realmente a Unirg ela não oferecesse resistência, que ela não recorresse, ela não fizesse nada e ela revalidasse. Eu gostaria que fosse assim, né? Mas a gente trabalha com muito otimismo, mas com muito realismo, né? Então a gente nunca, jamais a gente vai vender, né? Ou passar uma falsa esperança para essas pessoas que já estão sofrendo pra caramba, não é? Pessoas que às vezes estão aí anos e anos aguardando essa revalidação, e quando surge uma oportunidade dessa, não é? Aparecem pessoas também falando, não, agora está fácil, né? O Unig vai revalidar e tal. Olha, tem mais de 4, 5 mil pessoas para esse subjúdice. Será que ela vai revalidar todas essas pessoas? Será que todas essas pessoas estão com os documentos em dia?
Será que ela não vai recorrer? Será que não vai ter nada? Vai ser... Então, as pessoas vendem um mundo, é um mundo perfeito, não é? E não é assim. A própria Unirg, no site dela, está dizendo que ela não faz a revalidação simplificada, né? Aí agora, ela suspendeu os documentos, né, para subir os documentos na subjúdice, né? E aí a gente já vê um monte de comentário. Eu não acompanho, não tenho condições, nem os nossos próprios grupos eu estou tendo condições de acompanhar, né? Mais uma vez eu peço desculpa, né, aos nossos parceiros que estão aí com a gente, e a gente não consegue acompanhar, não consegue responder todo mundo, porque senão ou a gente fica no grupo, ou a gente trabalha no processo para revalidar o diploma desses médicos. E eles não entendem isso. Então, ou a gente conversa, ou a gente trabalha para revalidar, né? A gente não tem hora de almoço, não tem hora de janta, não tem nada, sabe? A gente está realmente esgotado. E as pessoas não têm noção disso, né? E o duro que a gente, às vezes, tem que ouvir tanta coisa, sabe? É que desanima a gente, entendeu? É que desanima, né? É tipo assim, pô, eu tô pagando e o cara não me responde. Você está me pagando para responder, você está me pagando para fazer o seu processo, né? E o seu processo está sendo bem feito, né? Tanto é que a gente teve aí todas essas liminares ganha. Ontem nós tivemos 25 médicos com sentenças ganha pela Unirg, tá? Ah, então que maravilha, agora tem a sentença, revalidou, né? Não é assim também. As pessoas já ficam. Ainda falei para a Júlia, eu falei, Júlia, olha, eu estou até com medo de colocar no grupo que já saiu sentença, porque as pessoas já vão começar a falar assim, pô, doutor, então quando é que eu vou pegar meu CRM? A Unirg nem recorreu, a Unirg nem se, sabe, o processo está começando. É isso que as pessoas têm que entender. Agora, se realmente acontecer esse mundo maravilhoso, né, dela não recorrer, dela não fazer nada, ótimo, mas só que a gente vê tanta contradição, porque ao mesmo tempo que algumas pessoas falam assim, não, a Unirg não vai impor resistência e ela quer revalidar. Olha, já começa aí, ela quer revalidar. Ela não quer revalidar. Ela está dizendo o tempo todo que ela não quer revalidar pelo simplificado, tá? Mas as pessoas ficam falando que ela quer revalidar. Então, tá bom, vamos falar que ela queira revalidar. Eu ainda tenho, né, as minhas dúvidas quanto a isso, tá? E aí, ao mesmo tempo, né, que ela fala que quer revalidar, aí a pessoa já fala assim, olha, mas cuidado, porque ela vai te dar concomitância, porque você está inscrito no ordinário e no subjúdice. Mas espera aí, então se ela quer revalidar, por que ela vai fazer, então, uma concomitância dessa? Absurda ainda, que nós vamos falar que isso daí é uma concomitância absurda, né? Então, a própria pessoa que fala que ela quer revalidar faz um terrorismo em cima dessa situação, né? Então, fica uma coisa assim, sabe, que deixa todo mundo louco. E essas coisas, né, que a gente nem acompanha os grupos, mas as pessoas ficam nos procurando, principalmente a Júlia, né? Coitada da Júlia, ela não aguenta, é de madrugada, não é força de expressão, não é brincadeira, não é nada, é de madrugada, sabe? Eu, ela, a Gisele, a doutora Raquel, que trabalha com a gente também no escritório, sabe, de madrugada, a pessoa acha que está num plantão, manda lá 2, 3, 4 horas da manhã e, sabe, e às vezes acorda a gente, né, porque a gente às vezes esquece o telefone de colocar no mudo, de colocar no modo avião, mesmo de desligar, porque se a gente não fizer isso, a gente não tem descanso. E a gente precisa descansar, a gente precisa estar com a cabeça leve, com a cabeça tranquila, para a gente poder traçar as estratégias e rebater tudo o que a Unirg faz para tentar revalidar. A gente nunca disse aqui que vai revalidar de ninguém, a gente sempre usa a expressão tentar revalidar, porque a gente sabe que não é fácil, não é? A gente tem revalidado aí, né? Praticamente toda semana a gente revalida, né? Mas não é fácil. Agora, quando a pessoa vê, né? Pô, ele revalidou um ali, então tá fácil, vamos falar com ele que vai revalidar o nosso. Não é assim, tá? Então, eu peço para as pessoas terem um pouco de calma, de coerência naquilo que lê, naquilo que fala, né? Para não trazer uma falsa ilusão, né? De que a universidade não vai fazer nada, que vai revalidar de 5.000 pessoas, tá?
Se ela sinalizar algo desse tipo, a gente já pode esperar que o Conselho Regional e o Conselho Federal de Medicina vai ingressar como terceiro interessado também nesse processo, tá? Então, não adianta a gente querer achar que vai ser tudo fácil, tá? Tá bem encaminhado, né? Tem coisas que eu não posso falar, né, que a gente conversa no escritório, né, Júlia? A gente, né, fala do que pode acontecer, dessas sentenças, dessas liminares que têm saído, da forma como têm saído, se isso tem realmente uma boa sustentação depois, né? Então, tem uma série de coisas, né, que as pessoas não entendem. Elas só acham assim, eu tenho uma liminar, ou principalmente, pô, agora eu tenho uma sentença. Uma sentença é bem melhor do que uma liminar, é óbvio que é, tá? Mas significa que eu já vou ter o meu apostilamento na mão? A pessoa não quer nem saber do apostilamento, ela quer saber do CRM, sabe? As pessoas têm que ter calma. Antes de eu ter o CRM, eu tenho que estar com o meu diploma revalidado, eu tenho que apostilar o meu diploma. E a pessoa não fala disso, ela fala de CRM. Pessoal, vamos ter um pouco mais de pé no chão, vamos ser um pouco mais realista, porque senão a gente sofre mais. A gente sofre mais e a gente faz todo mundo sofrer, e fica todo mundo desesperado. E aí, o que acontece? Né? Aparecem algumas pessoas, né, que acabam realmente aí tirando proveito dessa situação também, né? Do desespero das pessoas. E aqui a gente sempre fala, a gente não está aqui para isso, a gente é transparente em tudo que a gente faz. Tem perguntas, né, e vão surgir agora perguntas que a gente também não tem resposta. Por que a gente não tem resposta? Porque a gente não sabe qual a estratégia da Unirg. Embora alguns estejam falando que ela não vai fazer nada, quando o inimigo ele está muito quieto, é aí que a gente tem que se preocupar. Porque quando o inimigo ele fala muito, ele está agindo, ele está fazendo algo, aí você já começa a traçar uma estratégia para combater aquilo que o inimigo está fazendo. Agora, quando ele está quieto, você não sabe o que ele vai fazer. Tá? E não é porque ela está quieta que ela não vai fazer nada. E tem pessoas que ficam falando que porque ela está quieta, que ela ainda não impôs nenhuma resistência, que vai estar tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu prefiro, né, ser realista e pensar naquilo. Quando você... É na nossa vida isso, né? Quando você tem uma pessoa que você está em conflito com ela, e aquela pessoa ela não fala com você, que ela não discute com você, como é que você vai saber o que ela está pensando? O que ela quer? Você não sabe. É o que está acontecendo com a Unirg. A gente não sabe. Agora, tem pessoas que querem imaginar isso ou vender, né, essa ilusão, como a gente fala, né, vender entre aspas, né, mas, né, passar uma falsa ilusão para as pessoas de que ela não vai fazer nada, né? Pode ser até que ela não faça, são muitos processos e ela não dê conta de tudo e ela não recorra, entendeu? Só que aí, o que vai acontecer? Se ela não recorrer, se ela não fizer nada, eu vi um advogado, eu não vou citar o nome, até respeito, né, a ele, mas eu assino embaixo o que ele falou, né? Se ele estiver assistindo, ou alguém do escritório dele estiver assistindo, vai saber, e algumas pessoas aqui vão saber qual é o advogado que eu estou falando, né? Quando começaram a sair as primeiras sentenças, ele falou, pessoal, eu não quero esse tipo de sentença para os meus clientes. Eu quero que demore mais essas sentenças para que a Unirg se manifeste, que ela recorra, para que seja observado o princípio da ampla defesa e do contraditório, que está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Se não há a ampla defesa e o contraditório, e há uma sentença, esse processo é nulo. Então, aquela sentença é nula, tá? Um advogado falou isso aí, né? Um advogado que também já está há bastante tempo nessa situação, né, da revalidação, e é uma pessoa que eu considero também bem ponderada, uma pessoa bem realista, e que também vem falando para os clientes dele, tomar cuidado, né, que ele prefere que demore mais, mas que tenha
uma solidez maior naquela sentença, tá? Então é isso também que a gente espera, né? Porque senão, o que a gente vê? Algumas coisas que podem ser frágeis depois e a gente tomar o reverso, e não é isso que a gente quer, tá? Então, eu peço assim, principalmente para as pessoas que estão conosco nos processos, tá? Que tenham calma, que tenham paciência. As pessoas ficam todo dia me cobrando, pô, e aí, doutor, já vi um monte de sentença, e a nossa? Calma, calma, né? Já saiu várias, nós, como eu disse ontem, a gente teve 25, mas a gente tem que ir com calma, né? Para que a coisa, no final, o importante não é agora, não é agora o importante é no final, né? Na própria UEMA, a gente já conseguiu revalidação em recurso, em segunda instância, porque a primeira instância a gente perdeu, a gente recorreu e ganhou. Então, assim, não é agora que está, né? Claro que é um primeiro passo, é importante, mas não é o definitivo, né? O importante é o final e a gente ter realmente uma sentença sólida e que essa sentença vai nos dar a tão sonhada revalidação, tá, pessoal? Primeiro é revalidação, não é CRM, tá? Bom, como sempre, né? Já falei demais, chega, estou cansado pra caramba, né? Fala aí, Júlio, não dá, né? A gente está esgotado, né? E ainda a gente tem que ouvir tanta coisa, né? E ataques, às vezes, né? Coisas injustas, né? Sabe? Mas tudo bem, né? Faz parte, a gente entende também a ansiedade, a frustração da pessoa. Só que eu repito, quanto mais ela fica ouvindo, mais ela vai ficar ansiosa e frustrada, né? Então, tem que seguir aquilo lá. Claro que, às vezes, né, tem uma informação importante de um outro escritório, alguma coisa, né, e que a gente pode também tá usando, né, é importante. Mas não da forma como é feita, né? A pessoa ouve um negócio lá e já, né, já bagunça tudo a cabeça. É de vocês mesmo, né? Porque a nossa cabeça não vai bagunçar, né? Porque a gente tem a nossa estratégia, a gente conversa bastante, a gente faz reuniões, né? Para a gente traçar o caminho, não o melhor caminho, porque ninguém sabe qual que é o melhor caminho, né? A gente pode seguir o caminho e a gente se dá mal, né? E a gente chegar na beira do abismo, não deu em nada. E outro escritório, com outra estratégia, seguiu outro caminho e encontrou, né, a luz, né? Parabéns para eles, né? Mas é assim que funciona. É igual um médico, né? O cara vai, pô, né? O cara fez uma cirurgia lá, sei lá, uma cirurgia do coração com o médico, pô, o cara tá bonzinho, tá jogando bola aí. Pô, o outro era novinho, fez a cirurgia do coração com outro médico e morreu, né? Significa o quê? Que um médico é bom, o outro é ruim, né? Não, são circunstâncias, e dentro de um processo também a gente tem várias circunstâncias, né? Várias etapas, né? E várias intercorrências que acontecem que não dá para a gente prever, né? Nós não temos bola de cristal também, né? Agora, a gente tem processo também é um jogo, e aí a gente tem que saber jogar o jogo, né? Tem que ter uma estratégia para esse jogo, né? E todo jogo tem o seu risco, né? Entrou com um processo judicial, tem o risco, né? O camarada vai fazer uma cirurgia simples de nada, ele tem que assinar um documento, porque aquela cirurgia, qualquer cirurgia tem risco, tá? Então, o processo é a mesma coisa. Só que as pessoas, elas nos procuram e devem procurar os advogados também e falar assim, bom, qual que é a porcentagem de eu ganhar? Pô, o NIRG, então, lá o juiz está deferindo tudo, então tá tudo ganho, né? Então tá bom, pensa assim. Doutor Renato, tem uma pergunta aqui, e acredito que a Júlia também pode responder pelo que você está falando, né? Você só está ensinando para a direita, eu quero aprender também, viu? Aqui, ó, qual o tempo ideal para aguardarmos? Qual o tempo ideal para aguardarmos a liberação do edital da subjúdice? Tá. Então, o Thiago, ele já me fez essa pergunta aí hoje no privado, né? Mas é bom que eu ouvi muita gente perguntando isso. Fazer essa pergunta aqui, né? Então, é assim, né? A gente ouviu, né, algumas pessoas falando durante a semana que era para todo mundo ficar tranquilo, porque o amigo estava agindo de boa fé,
e que ela queria revalidar todo mundo, e que no dia seguinte, né, que era no dia 15, às 21 horas, ela já ia soltar o edital e que na segunda-feira já ia começar a receber os documentos. Vamos esperar então, segunda-feira vai sair aí, a gente vai subir os documentos de segunda até quarta, né? É isso daí que foi falado? É isso. Isso é o teu endereço do Papai Noel também? Né? Oi? Isso é o teu endereço do Não, Papai Noel também? mas isso daí não foi eu que disse, né? Eu estou ironizando algo que foi dito aí durante a semana, né? Pode Agora, dar o endereço do Papai Noel também. eu vou tentar responder a pergunta aí do Dr. Tiago, né? É assim, dentro do direito, a gente tem alguns princípios, né? Então, a gente tem aí, nesse caso, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tá? Então, veja, o juiz, quando ele deferiu a liminar, ele não determinou o prazo para a UNIRG fazer essa análise documental, tá? Porque ele não pode interferir nesse tempo, que é o tempo da universidade. Agora, se os documentos já tivessem lá na universidade, aí sim ele ia determinar o tempo, que são 60 dias. Como os documentos não foram ainda juntados na plataforma da UNIRG, então não tem como ele determinar esse tempo, tá? E quem vai determinar o tempo para receber os documentos é a universidade. Agora, a gente sabe que tem mais de 6 mil pessoas inscritas. Ela agora está fazendo o quê? Ela pegou os documentos até hoje, está pegando até hoje, né, os documentos de quem vai fazer a ordinária, para depois ela fazer. Até porque, se a gente for pensar dentro desse princípio que eu disse, né, da razoabilidade e da proporcionalidade, será que é razoável a gente querer que a UNIRG ela receba 6 mil, né, e misturar tudo, aquilo que é ordinário e aquilo que é subjúdice? É também razoável? É isso que a gente também tem que entender. Não adianta falar assim, não, então faça. Não, não é assim. Ela tem gente para fazer? Mas então por que ela fez o edital? Aí, né, pessoal, aí a gente vai entrar numa discussão que não tem fim, tá? Então, nós temos que ser racionais, tá? Nós temos que ter aí ver a proporção de pessoas para isso, né? E a razoabilidade. Agora, é óbvio que se ela começar a demorar para isso, não só eu, mas diversos outros advogados dos outros processos vão questionar isso na justiça para que ela abra o mais rápido possível, tá? Agora, hoje terminaria também o prazo para subir o subjúdice, né? Então, quer dizer, será que já é razoável a gente já começar a cobrar hoje? Ou começar a cobrar segunda-feira isso da UNIRG? Será que é razoável? Eu acho que não, né? Então, como eu falo sempre, é tudo ao seu tempo, tá? Tudo ao seu tempo. A gente está acompanhando tudo. A Júlia não cansa de ficar ligando, passando mensagem, passando e-mail para a UNIRG, para tentar obter a maior quantidade de informações possíveis para que a gente possa fazer o melhor para todos, tá? Essa pergunta aí, doutor Reinaldo, concordo com o Não, doutor eu não vou Reinaldo. responder essa pergunta. Eu não vou responder. Sabe por quê? Aqui Essa pergunta não foi direcionada para mim. É difícil de entrar nesse mérito, né? Tem uma dúvida aqui nos comentários que a gente recebeu muito. Inclusive, acho que seria até importante falar sobre. Se ela corrigir a pergunta, eu respondo, mas ela não foi a pergunta não foi feita para mim. Essa outra pergunta Volta lá na pergunta dela, na que eu falei que não ia responder. Volta lá. Então, esse não sou eu. A inscrição é a faculdade, né? Ela que define, não é? Não. Ela é ali, olha lá. Mas ela... Esse não sou eu. Sim. A minha esposa falaria a mesma coisa. Aqui tem outra pergunta aqui da Cibele. Olha, a dúvida é: se estão sendo deferidos tantos liminares, qual seria o objetivo, então? Essa pergunta é a pergunta, assim, não está muito bem formulada, mas é a pergunta que muita gente tem, né? Se estão deferindo os
liminares, por que não revalidou? Eu acho que ele queria falar alguma coisa. Então, é assim, as pessoas acham que porque então tem uma liminar, né? Então por que deferiu tudo? Olha só, o juiz, pelo que a gente viu, ele não fez uma análise profunda e foi revalidando, foi deferindo, tá? Agora, até porque, como é uma liminar, a gente tem que entender o quê? Uma liminar é uma decisão precária, provisória. Então, ele faz aquilo ali porque o advogado faz o pedido de urgência dessa liminar. E aí o juiz, ele olha e aí, o que ele verifica? Essa pessoa aqui se formou em universidade acreditada, o artigo 12 da resolução 3 fala que tem direito, então eu defiro. Esse camarada aqui se formou na Udabol, ele tem aqui 500 diplomas já revalidados no Brasil, então, de acordo com o artigo 11, ele tem direito, está deferido. Agora, isso daí é precário. Agora, o que acontece? Ele deferiu para revalidar? Não. Ele deferiu para a universidade fazer o quê? A análise documental e aí passar para a revalidação. Então, a universidade ela vai analisar, ela vai apresentar o seu recurso, ela vai apresentar a sua contestação, tá? Se ela vai ou não revalidar. E aí sim é que vai começar a briga, né? Até agora não teve briga nenhuma, né? Porque tudo que foi colocado lá foi deferido. Inclusive sentença. Só que, vejam, eu já vi alguns processos em que o juiz, ele já revogou a própria liminar dele, tá? Então, se o pessoal não sabe, fique sabendo que esse mesmo juiz, o doutor Nassif, ele já revogou, né, Júlia? A gente já tem acompanhado isso daí, ele já revogou algumas liminares que ele mesmo concedeu, tá? Então, não é... Aí ela pergunta assim, qual que é o objetivo disso? O juiz, ele não tem objetivo. O juiz, ele cumpre o que está na lei, né? Ele tem que aplicar, aliás, ele aplica a lei. A lei está dizendo isso, ele aplicou. Agora, a universidade vai se manifestar, vai apresentar as suas contrarrazões, e aí ele vai analisar o todo. Por isso que tem que ter a ampla defesa e o contraditório. A universidade ela tem que apresentar a defesa dela, tá? E uma liminar não há defesa, tá? Então, assim, qual seria o objetivo? Não tem objetivo, né? O objetivo é nosso. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é revalidar. E qual que é o objetivo da universidade? É não revalidar. Tá? E aí, quem que vai decidir isso? É o juiz, mas não na liminar. A liminar não garante nada. Entendeu? É um começo bom, mas ainda não garante nada. Essa pergunta aqui, olha, por que ela disponibilizou? Isso eu ouvi muito, tá? Talvez a Júlia ouviu de outra forma. Não sei se era essa pergunta, Júlia, que você estava querendo fazer, né? Não, era outra, mas eu vou te passar qual é. Que também a gente recebeu muito. Porque ela disponibilizou a inscrição em boleto para subjúdice se ela não tem intenção de revalidar. Pessoal, é muito simples. É muito simples. Olha só. É que assim, as pessoas, elas fazem as perguntas, né? E essa pergunta já tem a resposta, tá? Ela não disponibilizou nada. A Unig não disponibilizou nada. Ela está cumprindo a determinação da liminar, tá? Ela está cumprindo aquilo que o juiz determinou, que ela disponibilizasse o acesso para essa inscrição. E ela disponibilizou. Agora, para ela analisar esses documentos, ela tem direito a cobrar essa taxa de R$ 3.500, ou R$ 1.000, ou R$ 800, como é a UFMT cobra, entendeu? Quem vai valorizar o serviço é ela. Agora, tá vendo como é que é a pergunta? Ó? Então, por que ela não disponibilizou nada, pessoal? É isso que vocês têm que entender. Ela está cumprindo uma determinação judicial, tá? E para ela analisar o documento, ela não vai analisar de graça. Então, ela cobrou o boleto. Tanto é que o juiz, tá? Quando você olha na sua liminar ou na sua sentença, você vai ver lá que o juiz fala:
quanto à taxa, você tem que pagar a taxa para o subjúdice. O próprio juiz está dizendo que você tem que pagar. Então, veja só, a gente começa a criar uma situação de que a universidade que está toda errada. Por que ela disponibilizou? Ela não disponibilizou nada. Tá? Eu acho que eu fui claro, né? A universidade não disponibilizou nada. Ela simplesmente cumpriu a determinação da liminar. O juiz mandou, ela tem que cumprir. Tá? Então, ela cumpriu, ela disponibilizou e cobrou a taxa. E o juiz falou, tem que pagar a taxa. Tá? Isso significa que revalidou? Para alguns aí, né, que estão dizendo, né, que já revalidou, mas até revalidar ainda tem chão. Tá? Então, veja que a própria pergunta tem a resposta. E a resposta está lá no próprio site da universidade. As pessoas também, elas não leem o edital, elas não leem o que a universidade posta no site. Tá? Então, a universidade colocou lá. Né? Logo no subjúdice, ela coloca que a universidade não disponibiliza a revalidação simplificada. Está lá, não sou eu que estou dizendo. Tá? E eu repito, ela não disponibilizou nada, ela está cumprindo a determinação judicial. Olha, tem uma pergunta aqui que eu acho que você vai ficar nervoso, mas eu vou colocar. Não vou ficar nervoso, não, cara. Hoje é sexta-feira, daqui a pouco eu vou tomar uma gelada. Essa pergunta é feita sempre, gente. Parece que ninguém ouve as lives, mas vamos lá. Às vezes tem pessoas que são novas. Eu acho que a Aisa é nova, por isso essa pergunta. E também ela é plausível para quem é novo também, né? E aí, olha, e sobre as faculdades que não estão no Arcosul, dá certo o esquema de usar 3 diplomas? Eu vou aproveitar, doutor Rinaldo, vou fazer um adendo dessa pergunta. Vamos supor, eu sou cubano, formei numa universidade em Cuba, que não é acreditada pelo Mercosul. Eu também tenho direito a tentar os 3 diplomas, se a minha faculdade já validou 3 diplomas? Eu estou fazendo um adendo, que é a mesma pergunta, só colocando no caso de um estrangeiro, que já vive no Brasil, tem toda a documentação do Brasil, dele, é isso aí que eu estou falando. Bom. Ó, gente, cara, não me olha assim não, Júlio, não me olha assim não. Vamos lá, olha só. Primeira coisa, né? Não tem esquema, né? A pessoa coloca esquema, né? Eu sei que ela não quis usar essa expressão, né, como um esquema mesmo, mas não tem esquema, não tem esquema, né? Existe uma norma, tá? E a norma diz que quem tem mais de 3 diplomas já revalidados, sem complementação, né, de forma plena, tem direito à tramitação simplificada, tá? Nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos, né? Mas isso daí a maioria tem, né? Agora, o que a maioria não tem, e aí é que é um problema, tá? E que a gente briga muito por isso, né? E alguns juízes entendem dessa forma, né? Então, eu ganhei no Maranhão, ganhei no Mato Grosso agora, para o artigo 11, né? De quem não é acreditada, mas é uma briga assim ferrenha. Por quê? Porque a universidade, ela se apega a quê? Que esses 3 diplomas, essas 3 revalidações por universidades públicas brasileiras diferentes, tem que estar na lista do portal do Carolina Bore. E ainda não tem nenhuma universidade lá no Carolina Bore. Agora, por que não tem? Por mera omissão da própria universidade que não alimenta o portal e omissão do MEC que não cobra isso das universidades. Então, por exemplo, agora a gente viu que a Universidade Estadual de Londrina, né, é uma das poucas que estão alimentando o Carolina Bore. Então, aí a gente vai lá e vai encontrar. Então, por exemplo, da Udabol tem, da UMAX tem, da UPAL tem, de Cuba tem, entendeu? Então, a da maioria tem, mas é uma, né? Aí, às vezes, você encontra de outra. Então, por exemplo, da UMAX, a gente tem da de Londrina, a gente tem da UFMG, né? Outros têm da Federal do Mato Grosso do Sul. Então, é assim, mas 3
A gente ainda não achou, tá? Então, o que acontece? É nesse ponto que a universidade se pega, e aí aquilo que eu disse, o juiz, ele vai em cima do que está na lei, né? Aí entra aquele princípio que eu falei no começo, da razoabilidade e da proporcionalidade. Pô, será que é razoável? Será que é proporcional as universidades terem revalidado e não terem alimentado por uma omissão dolosa, né? Claro, né? Toda omissão tem que ser dolosa, né? Ele não fez porque não quis. E o MEC, por sua vez, também não cobrou isso. Para quê? Para prejudicar o revalidando, tá? É isso. Doutor, essa pergunta aqui, não sei se a Kadioli olhou, É mas essa acho que tem a mesmo. ver. Essa aí, né? Essa foi a que a gente mais recebeu essa semana. Foi, assim, top 1 do ranking. É? Então, do Valdir, eu vou ler então. Olha, estou inscrito na via ordinária e via subjúdice. Devo enviar a documentação pela via ordinária? Então, eu não vou falar para a pessoa se ela deve ou não deve enviar, entendeu? Porque as pessoas ficam ouvindo tanta coisa, né? E aí o que a gente fala? Então, cada um faz aquilo que acha que é plausível fazer, tá? O que eu penso? Se eu paguei para fazer a ordinária e paguei para fazer a subjúdice, eu tenho duas possibilidades, né? Eu posso fazer a ordinária e fazer minha prova e passar na prova e não contar com um processo judicial que eu não sei qual é o final dele, tá? Eu não sei o que vai acontecer no final, né? Eu espero que, como, né, a gente revalide o máximo que a gente conseguir. É o desejo que a gente tem. Mas é um processo judicial, a gente não pode garantir nada, tá? Agora, se você fizer a prova, for bem na prova e for aprovado, acabou, não tem mais nada o que fazer, tá? O que eu falo é o seguinte, isso daí é uma decisão pessoal de cada um, tá? E aí cada um que tome sua decisão. Então tem advogado não, né? Mas tem gente falando aí que vai gerar concomitância também. Ó, cuidado, porque se você for mal na prova, a Unirg vai usar isso contra você. Vai. É claro que vai. Só que os processos são distintos, tá? A UFMT usa isso também. Então, dessas pessoas que a gente conseguiu a revalidação agora pelo artigo 11, fizeram a prova também da UFMT e não foram aprovados. E ela alegou isso também. Tá? Ela vai alegar tudo. Agora, o juiz disse o quê? Isso não é outro processo. Isso daqui é uma tramitação simplificada. A tramitação simplificada está dizendo o quê? Não tem prova, não tem complementação. Então, como que você vai usar uma questão que você não foi bem na prova, né? Sendo que para simplificada não tem prova? Então, não tem coerência aí esse argumento, tá? Então, agora, isso daí é uma questão pessoal de cada um, né? As minhas filhas, né? Para quem não sabe, né? Eu tenho duas filhas, são formadas pela UCEBOL, estão inscritas nos dois, né? Na ordinária e na subjúdice, tá? Não paguei para elas, tá? Vamos deixar claro aqui, né, Júlio? Não paguei para elas. Elas estão lá na Bolívia, estão há 9 anos na Bolívia. Já falei na live passada. Enquanto elas não revalidarem, não voltam para o Brasil, mas são médicas na Bolívia, tá? Trabalham como médicas lá, estão atuando, estão aprendendo, né? A Jéssica agora talvez vai ser até a chefe da docência dos internos, onde ela está trabalhando, olha que bonito, né? Ou seja, quando você ensina, você aprende muito mais do que você está ensinando. Isso vai ser bom para ela para uma prova do Revalida, ou da UFMT, ou da Unirg, ou qualquer outra que abrir, vai ajudar? Vai ajudar. Então, elas estão trabalhando lá e estão pagando para elas lá, né? A gente, às vezes, ajuda com alguma coisa, mas, né? Por isso que eu falei, vai ficar lá, tá? Então, elas estão nas duas, tá? Vão fazer as duas, né? Eu não posso dizer aqui, né? Porque senão vão dizer assim, ele está influenciando se é para fazer ou não é para fazer.
Eu só digo que isso daí, se a pessoa pagou, e é uma decisão pessoal de cada um, né? Porque eles ficam ouvindo tanta coisa que eu agora se eu emitir, é porque é uma opinião, entendeu? E aí eu não posso dar opinião de uma forma geral assim, que aí a pessoa... Né? É isso aí, Júlio? Tem que ligar o microfone aí, viu? Mute o microfone, Anderson. Júlio, diga alguma coisa, queremos ouvir sua voz. Estou aqui cansada. Depois dessa semana, a gente tá... Acho que está mais cansado que o normal, né, doutor? Uhum. Olha, tá super desgastante, né? Mas as pessoas acham que, né, a gente não faz nada, né? Ó, aqui tem uma pergunta, olha. É do André. Então é muito difícil conseguir revalidar o diploma de forma simplificada? Você já respondeu, né, praticamente. Mas eu estou colocando... Praticamente não, né, mano? Toda live, a gente está fazendo live há mais de um ano e está falando. Pessoal, se fosse fácil, né, a gente não estaria aí. Né? É que vocês criam essa ilusão de que é fácil, tá? A gente revalida, já revalidou de muitos médicos, tá? Mas não é fácil. É uma luta interminável, tá? Agora, quem, né, fica propagando para vocês aí que é fácil, né? Fica vendendo ilusão para vocês, né? E vocês acreditam. O que eu falo sempre é o seguinte, ó. Eu não vou vir aqui nunca para falar aquilo que vocês querem ouvir. Né? Eu vou falar aquilo que tem que ser dito, né? Para que vocês vivam dentro de uma realidade e não no mundo de fantasia que achassem, pô, então é fácil. Pô, se fosse fácil, a pessoa só chegava, né? Igual minhas filhas se formaram numa universidade acreditada, vem aqui para o Brasil, vai lá, carimba o diploma em qualquer universidade lá, revalidou e pronto. Seria assim, né? Aí era fácil, então não tem nada fácil, não. Tem pessoas aí que estão anos e anos lutando para tentar essa revalidação. Tá? Ele até respondeu aqui, eu vou colocar, porque ele mesmo já respondeu praticamente. Ele falou, olha, eu consegui um eliminado do programa Mais Médicos em outubro e até hoje o Ministério da Saúde não me chamou. Então, ele está tendo a experiência, né, de como é essa parte do processo, né? Não é tão simples. Então, e isso daí é outro processo, né? Ó, então, um liminar. Nós ganhamos, né, Júlia? Semana passada, uma retrasada, nós ganhamos uma sentença para Mais Médicos. Né? Agora, eu pedi o cumprimento da sentença, encaminhei, né, os municípios que têm as vagas remanescentes, entendeu? Mas ninguém quer cumprir nada, não. E por que eles não querem cumprir? Porque eles não querem revalidar, eles não querem dar CRM provisório, e eles não querem que o médico participe do Mais Médico, tá? E eles vão fazer de tudo dentro do processo, tudo de forma legal, para impedir isso, né? Agora, as pessoas acham que é fácil, né? Ou são levadas a pensar dessa forma, né? Olha, essa pergunta do João aqui, ó. Ele falou aqui, ó, boa noite, doutor Rinaldo. Ele falou seu nome certo. Qual a sua opinião profissional em relação ao futuro dessas liminares? Acha que a UNIRG não cumprirá? E teve um que perguntou se revogou as liminares dos seus clientes, já colocou, estendeu. A mesma coisa, só que estendeu aí. Não, dos meus clientes não foram revogadas, não. Mas pode ser também, né? Porque os processos são muito parecidos, né? Mas volta na pergunta lá que a minha cabeça já está falhando já, né? Também estou falando igual o pobre na chuva aqui. Então, a opinião, olha só, no direito, embora não seja uma ciência exata, tá? E a gente não trabalha com achismo, né? Então, eu não posso falar, eu acho que vai ser assim, eu acho que vai ser daquele jeito, né? E a gente não trabalha assim, a gente trabalha com aquilo que é real, entendeu? Da forma como se apresenta, e a gente vai trabalhar em cima do processo para tentar sustentar essa liminar, tá? Agora, se a UNIRG vai cumprir ou não vai, a gente já pode observar, por exemplo, né, contradizendo quem disse aí que ela vai
revalidade boa, né? Ela suspendeu o envio dos documentos subjúdice, né? E ela não apresentou nenhum argumento para isso, né? E se ela não apresentou nenhum argumento é porque ela está se preparando para a sua defesa, né? E ganhando mais tempo para a sua defesa, tá? Agora, a liminar, ela pode ainda entrar com agravo de instrumento, ela pode fazer um monte de coisa, tá? Porque ainda não deu prazo para ela apresentar essas defesas, tá? Então, por isso que ela não está recorrendo. Entendeu? É que tem muita coisa em jogo ainda, muita coisa que vai acontecer, né? Mas, infelizmente, estão colocando esse mundo ideal aí, né? Que eu prefiro ser um pouco mais realista, só isso. Não estou dizendo Tem que não uma vai pergunta boa aqui abaixo. não vai cumprir, tá? Desculpa, Júlia. Tem uma pergunta aqui, que inclusive a gente está até tratando também no escritório, né? Do Isandro. Os processos que têm liminar após a data de 30 de janeiro, que não puderam se inscrever. Então, essa daí, né, é uma pergunta, assim, né, linda, né? Uma pergunta muito pertinente, né? Tá vendo? E que mostra, mais uma vez, a intenção da Unirg, né? Ela usou o edital para barrar essa inscrição, tá? Então, e nós estamos brigando, né? Aí, brigando no bom sentido, né? Com o juiz para a gente tentar reverter essa situação. Então, por exemplo, a pessoa ganhou a liminar, para vocês verem como é que é, a pessoa ganhou a liminar no dia 30, né? Aí, ela no dia 31, ou mesmo no dia 30 ainda estava aberto, no dia 31 ela foi se inscrever e a Unirg fechou. Fechou dia 30, depois voltou e depois fechou de novo. Então, mas no dia 31 ela fechou de vez, né? Eu tenho cliente com liminar ganha no dia 31, no dia 1º, e ela não está cumprindo, tá? E agora a gente está cobrando isso do juiz. Agora, o que ela está alegando? Que o edital se encerrou no dia 30. Só que o subjúdice não é edital. Por isso que ele já está lá, é subjúdice, não tem nenhum edital para o subjúdice. Ela não pode usar, não pode confundir, né, o edital do ordinário para a revalidação simplificada subjúdice, que não tem edital, né? Então, não há uma vinculação desse edital com o subjúdice. Isso daí é no meu entendimento. E é isso que eu estou tentando demonstrar para o juiz, para que ele determine, para que a Unirg reabra, né, pelo menos aí 3 dias, né, 72 horas, para que essas pessoas, não foi só do nosso escritório, né, de vários outros escritórios aconteceu a mesma coisa, tá? Então aí mostra, né, teve gente que falou, não, a Unirg, ela está tão de boa fé com a gente, né, que ela quer revalidar, tá aí mais uma prova da boa fé dela, tá? Mostra exatamente o contrário, que ela agiu de má fé. Ela utilizou um edital que não serve para o simplificado, né? Porque é subjúdice, ou seja, somente através de uma decisão judicial é que eu faço a minha inscrição. O ordinário não, o ordinário eu tenho lá o prazo e eu vou lá e me inscrevo a hora que eu quero dentro daquele prazo. Agora o subjúdice não, ela mesma colocou lá, se eu tenho a liminar, eu vou lá e me inscrevo, mas ela fechou. Né? Então tá, boa, ela está usando de muito boa fé, né, Júlio? Doutor, tem uma pergunta aqui, ó. Inclusive, tão boa fé que 24 horas antes do envio provável do subjúdice, ela suspendeu, né? Pois é, né? E nós passamos, acho que mais de 10 dias, né? Conversando sobre como é que a gente ia fazer isso, com essa questão de envio de documentos, preocupados, né, com os clientes, 24 horas antes, envio suspenso. Sendo que eles passaram, acho que, uns 2 meses com essa data prevista. 3 dias antes, eu perguntei lá no WhatsApp, permanece a data de envio do subjúdice? E eles, sim, só vamos lançar o edital. Pois é.
Olha, essa pergunta aqui, doutor, a segurança jurídica que precisamos para a efetização do apostilamento revalidado pela UNIG é somente após passar 15 dias da sentença? Essa pergunta aí é estranha, mas eu coloquei porque ele pediu tanto, eu falei, vou colocar essa pergunta. Não, olha só. Mesmo sem a sentença, tá? Com a liminar, né, a gente teve revalidações pela UFMT por liminar. A gente teve revalidação pela UEMA por liminar, sem a sentença, tá? Então, a liminar, ela já é uma decisão judicial que tem que ser cumprida, tá? Então, veja bem, essa liminar, ela é para quê? Para que a UNIG receba os documentos, faça análise e, se enquadrar, revalidar. Então, a partir desse momento que ela abrir, por isso que ela está segurando, porque quando ela abrir e ela receber esses documentos, começa a correr o prazo dos 60 dias. Se nesses 60 dias, né, mesmo que não tenha sentença, ela não revogar a liminar, ela tem que revalidar. Entendeu? Aí o médico revalidou, aí ele vai lá, vai pegar o CRM dele e o processo vai continuar, tá? Aí na sentença, se o juiz entender que realmente é aquilo, ele vai ratificar aquilo e vai conceder a segurança. Se ele entender diferente, como a gente já viu vários casos, ele vai falar assim, não, eu pensei melhor, não é assim, não, eu vou revogar a liminar. Aí a UNIG faz o quê? Revoga o apostilamento. E, por consequência, o Conselho Regional revoga o registro do médico. Tá? Então, não tem nada a ver esse negócio de 15 dias após a sentença. Bem, tá? A pessoa só vai ficar tranquila, não nesse processo da UNIG, mas em qualquer processo. O médico só vai ficar tranquilo quando houver o trânsito em julgado, ou seja, quando a universidade não puder mais recorrer. Aí esquece. Aí ele não vai ter mais nenhuma dor de cabeça, não vai se preocupar nunca mais. Enquanto não houver o trânsito em julgado, tudo pode acontecer. Olha aí, doutor, após a UNIG receber o valor do boleto da subjúdice, ela poderia não analisar a documentação? Não, ela recebeu, ela vai abrir, ela vai analisar. Entendeu? É isso que está determinado na liminar, só que a liminar não estipulou esse prazo. A liminar colocou o quê? Que isso daí está dentro da autonomia universitária dela definir quando ela vai receber esses documentos, até para que ela tenha estrutura pessoal para analisar e tudo mais. É aquilo que eu já disse para ele mesmo, foi na primeira pergunta, tá? A gente tem que ter a racionalidade, proporcionalidade, tá? E razoabilidade. É isso que a gente tem que pensar. Não adianta, né, querer ficar forçando uma barra, né? Aonde não tem, né? Aqui, olha, tem aqui, ó. Boa noite, doutor. Vamos ver esse aqui. Se a UNIG não abrir o edital subjúdice, como fica a citação de quem pagou a inscrição subjúdice? A UNIG tem que devolver o pagamento que foi feito da inscrição? Pessoal, não tem possibilidade dela não abrir. Tá? A não ser que o juiz revogue todas as liminares e todas as sentenças, tá? Coisa que ele não vai fazer. Até porque, se ele já sentenciou, ele não vai revogar, tá? Ele já até está encaminhando isso para a segunda instância, tá? Porque isso daí é recurso necessário. Então, obrigatoriamente, por ser um órgão público, tem que ir para o tribunal isso daí. Então, tem que ter uma reanálise obrigatória desse processo, tá? Então, ela não tem como não abrir o edital, né? Ela vai abrir. Agora, quando ela vai abrir, a gente não sabe, né? Agora, se ela não abrir mesmo, ela tem que devolver o dinheiro, mas isso não vai acontecer, ela vai abrir, sim. Olha aqui. Mas tem um trecho, eu acho, do edital do ordinário que, inclusive, dá uma brecha para essa questão, né? Que eles falam que
o ressarcimento só se houver o cancelamento do edital. Então, mas a subjúdice não Do tem edital edital. ordinário, né? Do subjúdice não tem edital ainda. Então, e o ordinário já, os documentos estão sendo, né, juntados lá na plataforma, então vai seguir o ordinário. E o subjúdice vai seguir também. Agora, a gente tem que ter um pouco de paciência também, né, porque ela mesma, ela não esperava que ela fosse ter essa enxurrada de ações, né, e ela não está preparada para isso, essa que é a verdade. Né? Ela não está preparada para analisar todos esses documentos subjúdice, ela não está preparada para responder todas essas questões, ela não está preparada para responder judicialmente, né? Ela às vezes não sabe nem o que ela está fazendo, porque ela toda hora está perguntando como é. A gente faz perguntas para ela e ela responde uma coisa, daí a gente explica para ela o que é. Ah, então espera que a gente vai, agora está em análise, não é assim, Júlio? Então, nem ela sabe o que ela está fazendo. Então, a gente tem que ser um pouco, né? Tem que ter um pouco de paciência também. Porque o juiz não vai determinar para ela assim, ó, faça isso para amanhã. Não tem como, entendeu? O juiz, é aquilo que eu estou falando, tem que ser dentro de uma razoabilidade e proporcionalidade, tá? Então, o juiz não vai fazer isso também. Doutor, essa pergunta aí. Boa noite, doutor Rinaldo. Qual o prazo da UNIG recorrer da sentença proferida, né, pelo juiz de primeira instância? Então, aí é assim, né? Quando as pessoas perguntam de prazo, né? Eu acho que vocês não deveriam se preocupar com isso. Né? Você tem que se preocupar se o seu processo ele está caminhando bem, tá? Porque ela só tem, o prazo vai começar a correr depois que ela foi intimada, entendeu? Então, às vezes o juiz demora 2 meses para intimar a Unirg. Então, não é a partir do momento que ele deu a sentença, é a partir do momento que a Unirg vai ser intimada, né? E aí, o prazo, não é um prazo que a gente fala, o prazo são 15 dias. Não, esses 15 dias não é o prazo que a gente fala assim, ó, Júlio, daqui 15 dias, né, vai ser seu aniversário. Não. Entendeu? Porque é contados de formas diferentes, tá? Quando é órgão público, esse prazo é em dobro, é uma série de coisas, tá? Não tem que se preocupar com o prazo. É aquilo que eu falei outro dia aqui, a pessoa passa, às vezes, 6, 7, 8 anos estudando fora para revalidar, e chega aqui, é aquele desespero que ele quer revalidar em 30 dias, né? Isso não vai acontecer. Esquece o prazo, se preocupe com o processo, tá? E tenha certeza que seu advogado ele vai estar acompanhando o seu processo e fazendo o melhor por ele. Olha, outro aí que também não dá para eu responder, né? Não foi feito para mim a pergunta. Gente, olha, eu vou tirar da tela. Essa pergunta é interessante, é engraçado. Tá meu nome, o Anderson, tá, doutor Rinaldo e Júlio. O nome está bem escrito aqui, é só olhar na tela antes de escrever. Né? Então, aqui. Eles estão perguntando sua pergunta da UNIG passada pelo WhatsApp. Gente, eu não vou colocar essa pergunta, não. Eu vou colocar essa aqui, doutor. Olha. Doutor, o oficial de justiça não entregou meu mandato. Posso ser prejudicado no meu processo? Já paguei. Há tempos nunca foi cumprido. Olha só, isso daí eu recebi também, tem alguns processos meus, que é assim, tem que verificar, né, se foi pago a taxa de locomoção, tá? Então, assim, aí agora eu vou falar coisas que, né, mas quando a gente entra com o processo, então nós temos que pagar lá as custas do processo, as taxas judiciais e a taxa de locomoção do oficial de justiça, que essa taxa é de R$ 52,06, tá? Se não paga essa taxa específica do oficial de justiça, ele simplesmente não cumpre, tá? E ele está errado em não cumprir? Não, ele está cumprindo a norma. Se não paga a taxa, ele não leva a intimação para a Unirg. Agora... Mas nesse caso ele pagou, né? Então, não, ele está dizendo que pagou, né? Tem processo nosso, Júlio, que inclusive ontem eu olhei, estava lá, mandado não cumprido. Eu falei, mas por que não cumprido?
Aí eu já até quase fui assim mal criado, né? Eu ia colocar na petição assim, né? Por favor, né, o senhor oficial de justiça, né, olhar o processo. Mas assim, nas entrelinhas, né, eu coloquei, porque já na petição inicial foi recolhida a taxa de locomoção do oficial de justiça, tá? Então, prejudicado não vai ser, porque com certeza seu advogado vai entrar no processo e vai falar, olha aqui, está pago, vai cumprir, e vai cumprir, tá? Vai demorar um pouquinho mais, né, para cumprir por essa falha do oficial de justiça, mas prejudicado não. Doutor, nós já estamos terminando aqui, porque daqui a pouco eu tenho outra live aqui também, tá? E eu preciso tomar uma cerveja e dormir. Porque amanhã nós vamos trabalhar, viu, Júlio? Tem trampo pra caramba. As Amanhã perguntas vamos são difíceis a lascar. gente colocar aqui, porque não tem nada a ver perguntar esse live, não. Ó, eu só vou responder uma pergunta que não perguntaram, né? Mas que as pessoas estão falando aí, de uma possível concomitância de quem está no ordinário e quem está no subjúdice, Isso. tá? O que acontece é o seguinte, olha, tanto a resolução quanto a portaria, eu vou ler aqui o trechinho do artigo 5º, tá? Da resolução, que é o que fala da concomitância, né? Então, é só a gente ler e a gente vai... Não precisa... Oi? Eu não sei se é essa aqui, tem mais ou menos do que você está falando. É um colega que tem sentença de revalidação. Não, isso é outra coisa, esquece. É tanta pergunta aqui que eu cliquei na errada aqui. Então, a questão da concomitância. Eu vou ler aqui, ó, é que as pessoas também não leem, mas é só dar uma olhadinha lá na resolução e na portaria, que as pessoas começam a entender um pouquinho melhor. A resolução é bem clara lá no artigo 5º, olha lá o que ela diz. Ficam vedadas solicitações iguais. Primeiro, que a solicitação não é igual. Uma é ordinária e a outra é simplificada. E concomitantes de revalidação. E agora o que é o mais importante. Para mais de uma universidade pública revalidadora. Mais de uma universidade pública revalidadora. Ou seja, se eu estou no ordinário e no subjúdice, que é para simplificada na Unirg, a Unirg é mais de uma instituição revalidadora? Então, eu não vejo como dar concomitância aí, né? Entendeu? Eu não vejo como dar concomitância. Tá? Primeiro, os processos são distintos, não são iguais. E segundo, para dar a concomitância, por isso que muita gente saiu da UMT, da UEMA, né? E até uma coisa aqui, né, curiosa, né? Essa semana nós ganhamos, né, Júlio? Lá na UFMT para umas pessoas, para revalidar, a UFMT já está pedindo os documentos da pessoa para revalidar, para cumprimento de sentença, hein? Mas a pessoa tinha pedido desistências da UFMT para entrar na Unirg, né? Então, a gente fica super chateado com isso, porque a gente entende que essa concomitância é algo absurda, né? Que não deveria ter, a pessoa deveria ter a sua liberdade para solicitar onde ela quer, quantas vezes ela quiser, e buscar o direito dela, né? E a gente vê que isso, né, essa norma, ela está restringindo esse direito da pessoa, né? De buscar a sua revalidação, né? Então, para mim, essa questão da concomitância é um absurdo, né? Então, as pessoas saíram de alguns lugares e foram para a Unirg por conta... É igual assim, né? É igual garimpeiro, né? Ou agora está achando ouro aqui. Vai todo mundo para lá, né? E aí, quantos que vão achar ouro? Poucos, não é? Então, aí é assim. E aí, se o cara tivesse ficado lá no garimpinho que ele estava, talvez ele tivesse conseguido mais. Então, essa injustiça, né, dessa concomitância acaba levando a esse tipo de situação também. Infelizmente. Doutor, tem um aqui perguntando em privado,
eu vou colocar que a mesma pergunta desse aqui, você já falou isso tanto nas lives, mas acredito que o público tem sido diferente. O Derek aqui, né, Gretchen, eu acho que fala assim, perguntou, doutor Rinaldo, o senhor já conseguiu revalidação certificada dos diplomas da Odabol Santa Cruz? E as perguntas que estão aqui sendo no privado é justamente a mesma coisa, entendeu? Perguntando se já ganhou de universidade não acreditada. Eu sei que você já ganhou, mas é bom, eles querem ouvir o senhor falando. Sim, sim. Já ganhamos já da Udabol, da Unifrance, da UPAL, O Max. né, da UMAX, né? Agora é aquela coisa, né? É a briga do cumprimento, tá? Então nós já temos sentença, temos determinação para cumprimento de sentença, mas como já teve uma pergunta aí, né? É fácil? Não, não é fácil. Ah, quanto tempo demora? Não sei quanto tempo demora, né? Tem processo que a gente está mais de um ano brigando, né? E é assim que é um processo. Todo mundo sabe que a justiça é lenta, não sabe? Todo mundo sabe que a justiça é lenta, entendeu? A do Tocantins, ela está sendo rápida. Eu até estranho por quê? Porque acho que não tinha tanto movimento, né, lá. E aí agora vai estourar. Será que vai ser tão célere agora? Como é que eles vão tocar aí 5, 6 mil processos? Não vai ser fácil também, né? Para uma vara só, um juiz só. Né? Agora as pessoas têm que ter. Eu até entendo assim, sabe? Pô, mas é o meu processo, né? Eu não quero saber dos outros, mas ele tem que entender que tem 5 mil processos lá, né? E que o juiz ele tem que analisar um por um, até para não acontecer aquilo que eu disse no começo, de ter o risco de uma nulidade processual. E aí a universidade vai se aproveitar disso e vai pedir a nulidade, o desembargador vai anular. Tem que ter calma. E a gente fica até sem palavras diante dessas situações assim, né? Agora sim, na próxima live eu vou fazer diferente, tá, Anderson? Nós vamos fazer uma live e vai colocar lá assim, ó, doutor Rinaldo, doutora Júlia vão falar tudo o que vocês querem ouvir. Vai ser diferente. Para tirar dúvida, vai ser para ser realista, para mostrar aquilo que realmente é o que acontece, né? Aí a gente vai aqui fazer uma live light, bem leve, falar, olha, pessoal, fiquem tranquilos, porque a universidade ela quer revalidar, vai revalidar de todo mundo vai estar com o seu apostilamento na mão, tá? Vai estar tudo bonitinho, né? A gente vai falar isso daí, né? A gente vai, prometo que semana que vem a gente faz uma live assim, bem, né? Eu quero até fazer essa live aí, né? Se eu ver que realmente é a universidade, né? Aí a gente vai. Só que, pessoal, uma coisa assim que, né, vocês não sabem, né? Porque nem tem que saber, mesmo que a universidade não recorra, mesmo que ela não recorra, existe um negócio chamado, né, do duplo grau de jurisdição necessário, né? Uma revisão necessária, porque o órgão público, o juiz de primeira instância, mesmo ela apelando ou não apelando, ele vai mandar para a segunda instância, tá? E lá, né, o desembargador é que vai decidir, tá? Então não vai terminar agora assim, não é numa liminar que vai terminar, não é na sentença que vai terminar, né? A UFMT, ela já levou até para Brasília, né, para em recurso especial, né? Então não. Esse comentário aqui pergunta também, né, do Valdir. Ele fala, doutor Rinaldo, teve liminares diferentes entre juiz titular e substituto. O doutor acha sobre liminares que obrigam a tramitação simplificada, não apenas solicitando análise. O que o doutor acha? Bom, eu não entendi bem a pergunta aí, né? Eu acho que tem a ver Diferente. com o que o senhor acabou de falar aí. Eu entendi a pergunta nesse sentido, na questão de continuidade do processo mesmo, e julgamentos Olha só, diferentes, né? Eu entendi isso. não é diferente. Quando estava o juiz plantonista, ele seguiu a mesma linha do titular. A liminar era praticamente a mesma. Entrou um outro
e ele indeferiu de todo mundo, lembra? Ele indeferiu de todo mundo, inclusive as minhas. O que eu fiz? Eu entrei com embargos de declaração, o juiz titular voltou, analisou os embargos e reverteu e deferiu de todo mundo. Tá? Então, essas liminares, não tem diferença entre o titular e o substituto, porque o substituto que indeferiu, depois o titular veio e deferiu de todo mundo. Então, é a mesma coisa. Tá? Bom, doutor Rinaldo, você quer deixar mais alguma palavra aí para a gente terminar? Para dar aquele descanso merecido, Então, né? Num dia de assim, trabalho, né, Jolie? A única coisa que eu vou falar aqui, depois eu vou pedir para a Júlia falar também, reforçar ou desmentir o que eu estou falando, é assim, ó, cada vez que a gente consegue a revalidação, é uma festa, sabe? Uhum. É médico chorando, ligando para a gente chorando, familiar ligando chorando, sabe? De alegria porque revalidou, porque sabe do sofrimento que foi e que não foi uma coisa rápida, tá? Então, é uma coisa, assim, muito bonita de acontecer e a gente fica muito feliz, a gente comemora, chora junto. Agora, a gente tem que ser muito otimista, mas realista. O que eu peço só para vocês é que tenham os pés no chão, que esse otimismo ele não leve vocês a uma coisa ilusória que não existe, do mundo perfeito que não existe, tá? Então, que vocês tenham na mente que não é fácil, que não vai ser fácil, mas que é possível, que é muito possível, e que aí sim, você tem que ser otimista e falar assim, não, eu vou conseguir revalidar, tá? Meu advogado vai fazer de tudo para eu revalidar, né? Não estou falando de mim, né? Todos os advogados vão fazer isso, entendeu? Porque tem muita gente que fica reclamando de advogado, mas o advogado é o elo entre o médico e a justiça para poder fazer a revalidação dele. É quem está brigando por ele. E essa pessoa fica atacando o advogado, sabe? É um negócio assim também absurdo, né? Então, seja otimista, mas seja realista, tá? Não acha que é porque você tem uma liminar que daqui a 60 dias você vai estar com o seu CRM na mão. Ou, no nosso caso, né, que a gente conseguiu aí a sentença e que daqui uns dias você vai estar com o seu CRM na mão. Não é assim, tá? São várias etapas no processo. Então, a gente tem que ser realista, ter o pé no chão, tá? E ser otimista. Não estou aqui pregando pessimismo para ninguém. Falar, pessoal, esquece que não. Estou dizendo, vai revalidar, tá? Estou dizendo que vai revalidar. Mas não vai ser fácil, assim como alguns estão pregando, não, tá? Agora, eu sempre falo, vai revalidar de todo mundo? Se a Unirg pegar uma vírgula errada no seu documento, ela vai te indeferir. E o juiz vai poder fazer o quê? Nada. Nada. Sabe por quê? Que as pessoas também não sabem, né? A esfera administrativa, ela tem a sua autonomia, tá? Então, o juiz ele não pode entrar no mérito administrativo, a não ser que exista um erro de mérito mesmo. Mas se não houver um erro, o juiz ele não pode entrar no mérito de uma decisão administrativa, tá? Ele não pode falar assim, não, a Unirg está... Essa vírgula aí... Não, ele não pode fazer isso. Entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que entender também. Por isso que a gente implorou, né, Júlia? Mas implorar mesmo. Aí eu colocava no grupo, assim, pessoal, estou implorando para você, estou implorando. Manda esse documento legível. Manda esse documento com AIA. Manda esse documento com selo. Manda assim, manda essa... Olha essa foto, gente. Sabe? Não, aí as pessoas mandam tudo jeito lá e a pessoa não está preocupada com a revalidação dela. Aí depois, a Unirg, ela fala assim, olha, está indeferido porque eu não consigo ler o seu plano analítico. Aí sabe o que a pessoa vai falar? Ah, porque meu advogado é uma porcaria, porque essa Unirg é uma sacana, porque não sei o que, não sei o que. Agora, ele não põe a culpa nem um minuto nele de que ele não fez o mínimo que ele deveria fazer, que é cuidar do documento dele.
e está com o documento dele pronto, porque muitos não é o primeiro processo de revalidação. Né? Ele já deveria estar com esse documento tudo bonitinho, prontinho, para quando chegasse numa situação dessa, ele entregar os documentos e não ter dor de cabeça. Mas vocês vão ver, vai ter muita gente que vai ser reprovada, né, por conta de documentos, né? E aí a culpa é da Unirg? Ah, a Unirg é uma desgraçada, a Unirg não sei o quê. Não, a culpa é sua. Você que mandou de qualquer jeito. Fala aí agora, já. Inclusive, a gente recebeu foto 3x4 desse tamanho aqui, ó. Não sei se dá para ver. Do tamanho de uma folha de papel ofício. Então, é um pôster, né? Você fala assim, 3x4, a pessoa tomando um pôster. Ah, eu nem sei quantos a gente recebeu assim. Uhum. Doutor, muito obrigado. Júlio, muito obrigado também. E pelo que você está falando, semana que vem tem live. Aí... Vamos marcar, então. É assim, né? Eu tô também, é sempre assim, com o pé no chão, com calma. Eu também, a gente fica muito ansioso, né, Júlio, quando a gente tem uma notícia dessa, assim, que o juiz mandou cumprir sob pena de prisão, né? Falou, pô, agora sai, né? Uhum. E a gente cria também dentro da gente uma expectativa, uma ansiedade, né? E aqui, ó, comi o dedo aqui, ó, né? É porque a gente fica ansioso também, não é só o médico. A gente está junto, é que a pessoa não entende. A gente se envolve, né, Júlio, de tal forma que quando o juiz dá uma decisão, a gente fala, pô, mas essa decisão aqui não tem nada a ver, não era para ser assim, a gente briga, né? Quando a universidade faz uma sacanagem, né, a gente fala, pô, mas que coisa, né? Vamos brigar, vamos ligar na universidade, vamos peticionar para o juiz. A gente está junto, a gente sofre junto, a gente tem ansiedade junto, mas a pessoa acha, né? O duro é isso. É claro, eu não vou generalizar, é uma minoria, né? Mas tem uma minoria que acha, fala assim, mas esses caras não estão nem aí com a gente. Ele pegou o honorário dele, agora quer que a gente se dane, sabe? Putz, meu, olha, é tão pequeno, sabe? Tão pequeno isso, que é triste demais, né? A pessoa não sabe o tanto que a gente sofre, o tanto que a gente trabalha, o estresse que a gente passa, né, para tentar revalidar esses diplomas, né? Aqui ninguém está brincando. A gente não está brincando de revalidar, né? E quem a gente já revalidou, né? Eu vou até tentar trazer mais algumas pessoas, sabe, o Anderson, que revalidaram com a gente, também para vir aqui, para dar o seu testemunho, para mostrar como que é sofrido tudo isso, né? Para as pessoas não ficarem pensando assim que é fácil, né? Revalidar, né? Pô, então não é fácil revalidar? Não é fácil, não. Né? Também assim, né? Acabei tendo um desabafo aqui, né? A gente precisa também, né, desabafar um pouco às vezes, porque é complicado. É muito bem feito e a dedicação é muito grande também, viu? Senão não atenderia tanta gente, né? Não disponibilizaria esse tempo para estar aqui, né? Falando numa live também. Numa sexta-feira, né? Poderia estar passeando, né? 9 horas da noite quase. Descansando, dormindo, de perna pro ar, né, Júlio? Não, é assim, ó, outro dia, vou contar, posso contar, Júlio? Vou contar. Pode. Eu estava estudando aqui, acho que foi quarta-feira, estava tão quebrado, porque as pessoas não têm ideia. A gente começa a trabalhar às 6 horas da manhã, mas não estou brincando, não. Tá? A gente começa a trabalhar, às vezes, até antes, tá? Porque senão a gente não dá conta, né? E aí, cara, eu estava quebrado. E aí, a Júlia, né, falou com a Gisele, ou vice-versa e tal, né? Pô, eu preciso falar com seu pai e tal, não sei o que, não sei o que. Putz, meu pai tá roncando, meu. Tá roncando. Era 9 horas da noite, eu estava desmaiado, né? Aí a Juliana, então deixa dormir, deixa o bode roncar, porque não dá. Não, me chamou de bode ainda, viu, Anderson? Mas não dá, né? Não chamou de bode, não? Obrigado, papai. Ideia ainda, né? Lutar junto, né? Ó, Jéssica, não vem puxar o saco não, viu, Jéssica? Estuda para passar no Revalida agora no dia 6, tá? E estuda também para passar na prova aí da Unirg, viu? Não fica contando que eu vou ganhar o processo para você, não.
E repito, hein? Puxando a orelha ao vivo. Cada uma está num grupo diferente. Eu não fiz um processo exclusivo, bonitinho. E as filhinhas do doutor estão num processo sozinhas, as duas, tá? Quem sabe aí, acompanha os grupos, sabe que uma está num grupo e a outra num outro grupo, tá? Com 10, 12 médicos lá. Se revalidar dos 12, vai revalidar o delas. Se não Olha revalidar, você pegando carona aí, ó. Cristiano, me poupe, né, cara? Qual que foi a pergunta anterior lá que colocaram ali? Pô, a Sophie, né, cara? Ô, Sophie! Tá perguntando. Ela não vai querer vir, não. Só vai dar Sophie. Teve uma anterior aí que ela ou perguntou não, alguma coisa. A Sophie falou que não ia vir encerrar a live hoje. Então tá. Então, Júlio encerra a live hoje, Júlio. É com você. Fala boa noite. Vamos encerrar, então, para descansar, né? Tô exausta. Muito obrigado. Obrigado a todos pela participação. E se você sabe de alguém que quer estudar medicina na Bolívia, nós estamos fazendo uma live, né, voltada para esse público. Está querendo ir para a Bolívia. Eu recebo tanta mensagem, doutor Inaldo, você não tem ideia. É no WhatsApp, é no Instagram, que às vezes alguém acha meu WhatsApp por aí. Manda por e-mail, entendeu? Sinal de fumaça, todo mundo querendo saber. Aí eu falei, vou fazer, que aí delimita bastante. Né? Muito obrigado. Eu vou dar minha opinião em relação a essa coisa de ir para a Bolívia, tá? Pode dar, aproveita. A gente, quando foi para a Bolívia, lá a gente também foi assim por um acaso, a gente não teve um suporte anterior para saber como que era, né? Agora, quando se vai estudar fora, não importa se é Bolívia, eu já falei aqui, se é em Harvard, quando você voltar, você vai ter que revalidar esse diploma, né? E na época, eu até contei aqui uma história rapidinho, eu fiz uma viagem de carro com as minhas filhas, a gente foi até Machu Picchu de carro, e a gente passou lá pela Bolívia, né? A gente ficou lá, foi para o Uyuni, foi para o Titicaca, foi um monte de lugar na Bolívia e tal, e a gente encontrou um monte de pessoas lá e falaram, não, pô, eu não estou aqui para turismo, não, estou fazendo medicina. E aí falaram para nós como é que era, e depois falou, bom, então, né, vamos fazer também. E aí, a minha esposa, ela foi contra. Tá? A minha esposa foi contra, e ela, né, por quê? Aí ela falou, não, ela vai lá, faz o curso, né, depois ela volta, vai ser médica aqui. Minha esposa, não vai ser médica aqui. Né? Porque a minha esposa, justamente naquela época ainda, né, ela estava na pró-reitoria de graduação da USP aqui, né? Minha esposa tem quase 30 anos de USP, então ela sabe muito mais do que eu o que é um processo de revalidação, né? E aí ela falou assim, não vão. Mas aí, né, elas falaram, não, nós vamos, né? Ai, papai, você banca, eu banco, pode ir. E aí, a gente já sabia que quando voltasse, teria que revalidar, né? Mas só que a gente também não sabia que ia ser tão difícil, né? Então, o que a gente fala? A pessoa vai lá para a Bolívia, compensa em relação ao valor da mensalidade e tudo mais, compensa. O curso de medicina na Bolívia é diferente do Brasil? Eu vejo que não, né? Agora, o que eu via muito na Bolívia, tá? E aqui a gente não precisa tapar o sol com a peneira, né? A gente via muita gente lá na Bolívia que não estudava. Entendeu? Mas aqui no Brasil o cara também não estuda. Você vai na porta da universidade, o cara está lá nos bares enchendo a cara. Tá bom, mas ele não precisa revalidar o diploma dele depois aqui. Ele vai terminar a faculdade dele, não estudou nada, não sabe nada, mas ele vai pegar o diploma dele, vai lá no CRM e vai ter o registro dele. Você que for estudar fora, não importa onde, você tem que se dedicar muito lá, porque aqui você vai ter que revalidar. Entendeu? É a mesma coisa que eu falava para meus alunos de direito. O camarada ficava lá no boteco, enchendo a cara e tal. Eu falava, então, você nunca vai passar no exame de ordem. Você nunca vai ser um advogado, você nunca vai passar num concurso público. Professor, eu não quero ser advogado. Se você não passa na ordem, como é que você vai passar num concurso público? Então, é a mesma coisa. O médico que vai estudar fora,
as universidades lá fora são boas, têm um bom ensino, e cabe a cada um ir lá e realmente estudar para voltar e passar no Revalida. Esse é o melhor caminho, né? Não depender da justiça, mas tem que estudar. Agora, se a pessoa for para lá e se deixar levar, né? Pô, agora eu estou em outro país, meu dinheiro vale mais, aquela coisa toda, e ficar na farra, esquece, né? Depois vai ter um monte de dificuldade aqui, né? Mesmo estudando pra caramba, a gente conhece gente que estuda, né? E não é fácil passar, tá? Então, quem vá, já vá sabendo, né? Que o seu diploma não vai valer aqui, que você vai ter que revalidá-lo, e você estude bastante para passar aqui na prova, né? Esse é o melhor caminho, né? E se você não conseguir e tiver uma outra possibilidade, né? E que possa revalidar através da justiça, busque esse caminho também. Mas o que a gente sempre fala, o melhor caminho é você buscar através do Revalida, né? Mas tem que estudar. E a maioria estuda. Né? Então, esse é o recado para quem estuda, né? Estuda. Excelente conselho e orientação, né? E é bom ouvir o senhor falar como pai, né? A gente fala, né, com o pai, né, com o professor, porque o professor, para mim, é o bicho mais besta que tem no mundo, né? Porque ele quer consertar o mundo, né? Ele não vai consertar nada, né? Eu fico falando, eu fico pregando no deserto, né? Fico gastando saliva e não vou mudar nada, né? Mas é assim a vida do professor, né? Ele é um bicho idiota, né? Quer mudar o mundo e o mundo acaba engolindo ele porque, né? Mas eu falo assim, quando você consegue resgatar uma ovelhazinha, né? E eu já fico satisfeito, né? Porque eu falo, pô, eu consegui resgatar aqui uma pessoa e essa pessoa conseguiu e hoje ela está bem, né? E tal. Então eu já fico feliz por isso, né? Mas a gente sabe que a maioria a gente fala por um ouvido e sai pelo outro, né? Assim como às vezes a gente fala para o filho da gente também, né? E a gente também, né, quando tinha uma certa idade, o pai e a mãe falavam para a gente, esse cara não sabe nada, né? E a gente acha que sabe tudo e só quebrava a cara, né? Não é assim que funciona? É desse jeito. Né? Doutor Rinaldo. A gente esquece, né, que né, o pai, né, o professor, ele já teve a nossa idade, ele já fez coisas que a gente fez, ou até coisas piores que a gente fez, que ele já viveu. Mas a pessoa, né, o cara não sabe nada, né? E ainda mais na profissão que a gente tem, né? Mas tudo bem. Estão com um tema aí, agora que saiu muito ali da UEMA, faz uma live sobre a UEMA, não fala sobre a UEMA agora. Se o senhor achar bom, nós vamos fazer uma live sobre a UEMA. Aí eu vou falar, revalida, doutor Rinaldo. Então, olha só, mas uma coisa que tá interessante, né, em relação ao UFMG, né? Porque muita gente saiu da UFMG e está para revalidar. Inclusive, eu tenho um cliente lá na UFMG que agora está desesperada, né? Eu estou acompanhando assim, falo, agora a gente tem que fazer aqui é o jogo, né? Vamos ver. Então, para ela, quanto mais demorar a entregar os documentos na UNIRG, melhor, porque se ela revalidar na UFMG, não vai dar concomitância. Porque agora ela estava na fila, não está mais. Entendeu? Porque como muita gente saiu da UFMG, a fila andou e agora ela saiu da fila e agora tem um processo de revalidação. Isso gera concomitância? Aí sim, porque são duas universidades públicas revalidadoras, o UFMG e o UNIRG, né? E aí eu falei, vai desistir agora, né? Então vamos tentar, vamos ver o que a gente faz, né? Mas é assim que funciona, tá? Então, agora, em relação ao EMA, então, sempre, né? Algumas pessoas ficam falando, não, agora vai ter edital da UEMA. Pessoal, não vai ter edital da UEMA. O que tem na UEMA, a UEMA lança editais em cima do edital 101. Então, por exemplo, nós temos sentença ganha lá na UEMA. Quando ela for cumprida pela UEMA, ela vai lançar um edital. Um edital para quem? Para aquelas pessoas, né, que agora vão revalidar o diploma. Assim como se a pessoa entrar lá no site da UEMA,
e colocar lá editais, ela vai ver lá um monte de edital, inclusive nossos, né, Júlia? De várias pessoas lá na UEMA, mas não que ela vai lançar um novo edital de revalidação, não tem nem sentido, porque se ela nem terminou o 101, se nem começou o estágio da segunda turma da UEMA, como é que ela vai abrir outro edital de revalidação? Mas, né, tudo bem. Não falo mais Doutor, nada. nós vamos encerrar, porque o pessoal da outra live já está chegando já. Então, vamos lá, obrigado. Portanto, live agora 9h30. Se você quiser participar, está convidado. Agora eu vou tomar uma gelada. A gente ainda tem que fazer uma inscrição, né, Júlio? Aí, ó. Gente, muito obrigado, doutor Reinaldo. Aqui é ao vivo, né? As pessoas estão vendo, é ao vivo. Muito obrigado, viu, gente? Deus abençoe o trabalho de vocês, dê força e coragem também, porque vocês fazem a diferença, viu? Muita paciência, né, Júlio? E dê muito café também para poder ter força aí. Malhar mais um pouco aí. Tá joia. Até mais, gente. Valeu, obrigado. Boa sorte para todos. Né? Vamos ter confiança, vamos ser otimistas, mas sempre com o pé no chão, com ponderação, tá? E dentro de uma realidade. Não vamos ficar fantasiando nada, não, tá, pessoal? Por favor, principalmente os nossos clientes aí, né? Vamos ter bastante pé no chão, não vamos fantasiar e não vamos deixar nos levar por algo que fica... por exemplo, só para encerrar, né? Sempre as coisas começam a vir... me mandaram aí, pô, doutor, agora vai abrir um edital lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Desgrila. Aí, na hora que eu pego para ver, é um projeto de lei, é ano político, né? Aí todo mundo agora quer aparecer. É um projeto de lei, né, de um deputado para falar assim que agora a universidade pública tem que revalidar. Ele não precisa de projeto de lei, não precisa de lei, porque a lei já existe, a universidade não cumpre. É só a gente parar e pensar um pouquinho para ver que isso daí é politicagem. O cara quer ganhar voto, o cara quer aparecer agora, né? Assim como a Bahia, né? Soltaram aí no mês passado, todo mundo criou, porque a Bahia de novo. Falei, pessoal, Bahia, 2 anos falando que vai abrir e não abre, né? Não abre, não vai abrir, sabe? E aí fica lá, aquele alvoroço todo. Aí pessoas falam assim, não, porque eu já sei que agora, dia 3 de fevereiro, vai sair o edital. Hoje é dia 18, cadê o edital? Pessoal, não vamos fantasiar. Pezinho no chão e vamos trabalhar dentro da realidade. E a realidade, ela é dura, tá? E não é fácil revalidar. Beijo a todos, boa sorte e vamos em frente, tá? Contem conosco que a gente está brigando por vocês, tá? Isso aí. Muito obrigado, viu, doutor Naldo? Muito obrigado, Júlio, pelo Ar da Graça. E muito obrigado a todos vocês que participaram conosco. E até a próxima live. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, tchau.